Olá, meu querido irmão. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós temos estudado o livro de Neemias nesses últimos domingos e temos aprendido lições preciosas daquilo que o Senhor tem para nos falar, nos transmitir e nos acrescentar sobre a sua palavra e a sua vontade para a nossa vida. Então nós vamos iniciar hoje e concluir o capítulo 7, pela graça do Senhor, do livro de Neemias. E lembrando que a gente tem na nossa classe de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, seguida a sequência de Esdras e Neemias, dentro da perspectiva de liderança que o livro comunica e o livro nos ensina sobre como sermos líderes eficazes e líderes dentro dos padrões e da vontade de Deus. Então nós temos aprendido lições valiosas, nós temos visto nos últimos 3 domingos como liderar em meio a grande oposição, como liderar em meio a grandes dificuldades. Então nós vamos hoje aprender mais um pouco sobre aquilo que Neemias ensinou e transmitiu e viveu na sua vida sobre liderança. E nós vamos ver hoje como lidar com a mudança de fase no ministério cristão. E nós vamos ver hoje justamente o tema da lição que eu coloquei hoje foi justamente o trabalho continua, não é? O trabalho ele se estende, o trabalho ele tem prosseguimento além de metas estabelecidas. As metas servem para nos orientarmos aonde queremos chegar, mas a obra do Senhor ela se estende além disso. Nós vamos ver que Neemias ali ele conclui o muro, como nós vimos na semana passada, no capítulo 6. E aí nós vamos aprender sobre por que o trabalho continua e quais são os verdadeiros desafios que nós vamos ter prosseguimento aí nessa próxima fase do ministério de Neemias. Mas antes disso, eu queria fazer com vocês uma pequena recapitulação daquilo que nós já vimos até aqui, né? Que nós já vimos até o presente momento. E aí nós vamos ver, e eu queria fazer para vocês uma recapitulação do progresso do livro de Neemias e até o momento em que nós chegamos à construção do muro. Então nós vamos, como se deu esse progresso, como se deu esse desenvolvimento? Neemias chegou a Jerusalém de Suzã com um único objetivo: reconstruir o imenso e arruinado muro de Jerusalém. E eu estou citando aqui um autor chamado... um autor chamado James Montgomery Boyce. E ele vai fazer essa observação, né? Neemias ele chegou a Jerusalém de Suzã com um objetivo único: reconstruir o muro de Jerusalém. E a gente vai ver que a razão do desejo de Neemias em reconstruir o muro de Jerusalém, como vocês vão ver na tela de vocês, começa lá em Neemias capítulo 1, verso 3, em que a gente vai encontrar o irmão de Neemias fazendo uma visita para ele, ali em Neemias capítulo 1, verso 3, e Neemias ele pede um relatório de como está o povo, e ele pede para saber como está o povo de Deus em Jerusalém, como estão os exilados. E a conclusão que o relatório traz é: o muro de Jerusalém está derribado e suas portas estão em ruínas. Esse era o estado que Neemias enfrentava. Esse era o estado que Jerusalém estava, em completa desolação. E em meio a esse problema, Neemias ele vê uma série de obstáculos, uma série de desafios. E o primeiro obstáculo que nós vamos ver já no capítulo 2, já no final do 1 e no início do 2, é o desafio de fazer o imperador, o rei Artaxerxes, trocar a sua forma de enxergar a capital Jerusalém. Como eu já falei anteriormente, Jerusalém eles já haviam tentado reconstruir o muro em outros momentos. Esdras capítulo 4 vai ter uma descrição disso. Só que os inimigos de Judá e Benjamim, como fala lá em Esdras capítulo 4, eles através de difamação, através de jogo de mentiras e através de jogo de política, eles conseguiram impedir que a obra tivesse prosseguimento. Então, Artaxerxes, ele tinha relatórios negativos sobre Jerusalém.
E o desafio de Neemias era justamente fazer com que Artaxerxes olhasse para Jerusalém com outros olhos. E por 5 meses aproximadamente de oração, Neemias ele consegue uma oportunidade de fazer isso, e ele de fato consegue o direito de ir a Jerusalém e de reconstruir o muro de Jerusalém, de reconstruir o muro da cidade de seus pais. E aí, uma vez em Jerusalém, nós vamos ver no prosseguimento aí que Neemias ele faz uma avaliação do problema, uma avaliação do que está para acontecer, e ele após avaliar, ele chama seus compatriotas, ele chama os israelitas, os judeus que ali residem e o povo como um todo, e ele vai falar lá no capítulo 2, no verso 17, vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém. O segundo desafio de Neemias foi justamente motivar o povo que encontrava-se desorientado, que encontrava-se perdido, desmotivado, a serem motivados a executar essa obra, a serem motivados a prosseguir no cumprimento dessa missão. E Neemias consegue. Nós vamos ver no capítulo 3, todo o povo, a começar pelos sacerdotes, até o menor dos judeus, ele procura de alguma forma participar da reconstrução do muro. E eles conseguem ter um bom andamento da obra, eles conseguem ter um bom desenvolvimento da obra, até que no capítulo 4 de Neemias, eles vão enfrentar forte oposição vindo dos vizinhos, dos povos vizinhos a Jerusalém. Os povos vizinhos à província de Judá. Os povos que eram os samaritanos, os arábios, os remanescentes dos filisteus, que eram os asdoditas, os moabitas, os amonitas, os edomitas. Então todos esses grupos que literalmente cercavam a província de Jerusalém, de Judá, a província de Judá, eles buscaram através de ameaça, através de intimidação e até mesmo através de buscar fazer uma emboscada, eles procuravam intimidar o povo de modo a que eles seriam desmotivados. Só que aí Neemias ele persiste nesse projeto e no capítulo 4, verso 6 vai dizer o quê? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então, mesmo em meio a todas as dificuldades, Neemias, e óbvio com muita oração e que nós vamos ver muito trabalho de ministração da sabedoria de Deus ao povo, e na conduta de Neemias frente a todas essas adversidades também foi muito importante, nós vamos ver que o trabalho ele continua prosseguindo. E Neemias teve que lidar com várias outras adversidades, problemas com sua nobreza, com a nobreza de Judá, com nobres que nós descobrimos posteriormente no capítulo 6, que eram pessoas vendidas para os inimigos de Jerusalém, que eram pessoas que tinham alianças com pessoas que não eram fiéis ao Senhor. E aí no capítulo 6, no verso 1, a gente vai ver que frente a todo esse progresso da obra do Senhor, os inimigos de Jerusalém viram que nada do que eles tentavam dava certo e eles começaram a se desesperar ainda mais. No capítulo 6, verso 1, olhem na Bíblia de vocês. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Então Neemias ele conseguiu dar prosseguimento à obra, e nós vamos descobrir no final que quem deu essa força foi o Senhor, até o ponto em que o muro estava pronto, só faltava o acabamento. E aí Neemias faltava unicamente o trabalho de sentar as portas, e eram aproximadamente, aí, se eu não me engano, 10 portas que Jerusalém tinha. Essas portas tem até algumas portas muito famosas. E nós vamos ver, finalmente, no verso 15, que o muro ficou pronto. Fazendo contraste. No verso 1 só faltavam as portas. No verso 15 vai dizer que o muro ficou
pronto. Então isso quer dizer que as portas tinham sido colocadas já no lugar. E aí nós vamos ver no capítulo 6, verso 15, que o muro ficou pronto. Em quanto tempo demorou para a conclusão dessa obra? 52 dias. Basicamente, 2 meses. 2 meses depois de Neemias ter concluído a obra, de Neemias ter chegado a Jerusalém, ter dado o start, ter dado início à obra de reconstrução do templo, o muro estava pronto. Perdão, reconstrução do muro. O muro de Jerusalém estava pronto. E quem construiu o muro? Olhando para esse momento em que a obra foi concluída, esse não era o momento em que Neemias poderia dizer, além de qualquer outro momento, que dar mérito a si mesmo? Esse não era o momento em que ele poderia dar glória a si mesmo pelo que ele fez? Só que não. Sabe o que Neemias faz? Capítulo 6, verso 16, a parte final. Leiam comigo na Bíblia de vocês, capítulo 6, verso 16. Quando todos os inimigos, os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Dentre todos os momentos, nós vemos na vida cristã que nós, em momentos difíceis, sempre clamamos a Deus. Mas em momentos de vitória, em momentos de celebração, muitos, digo não todos, mas muitos, têm o hábito, têm a tendência de esquecer a Deus e dar o mérito a si mesmo, a algum esforço que tenha feito. Mas Neemias não. Neemias, em contraste com os líderes mundanos, com os líderes que o mundo ensina, ele faz questão de dar todo o mérito, toda a honra, toda a glória a Deus. Aqui a ajuda não é uma ajudazinha. A ajuda é justamente o socorro. É aquele que vem realizar uma obra que nós não podemos. Então, nós vemos esse progresso e nós vemos o fim da conclusão da obra de reconstrução do templo. E aí nós vamos prosseguir e aí nós vamos prosseguir para a nossa lição de hoje, quando Neemias ele faz uma reavaliação e uma descoberta sobre, não vou dizer uma descoberta, mas ele chega a uma conclusão de qual seria o próximo passo que ele deveria tomar. E aí nós vamos perceber que há outra coincidência com o livro de Neemias com o de Esdras. Assim como no livro de Esdras, nós vamos ver que o trabalho de Neemias ele não se conclui com o fim da construção da alvenaria, com o fim da obra. Nós vamos ver em Esdras algo semelhante também. Nós vamos ver que a obra ela começa sendo o que parece a parte principal da missão dos exilados ali, da missão do povo. Tanto a obra do templo em Esdras, como da obra dos muros de Jerusalém. Só que quando nós chegamos e nós olhamos no capítulo 7, nós vamos descobrir que esse trabalho não era o principal, o final. Por que eu digo isso? Porque se fosse, o livro teria acabado no capítulo 6. Só que o livro continua. O trabalho era bem mais do que levantar entulhos em um muro novamente. O trabalho de Neemias era reconstruir a identidade do povo de Judá como povo de Deus. E para isso deveria tomar vários passos que dessem prosseguimento a esse propósito, que se estenderiam além do próprio governo de Neemias. Por isso nós vamos ver, de certo modo, uma reavaliação de Neemias do que fazer a partir daquele momento. E aí nós vamos ver o capítulo 7, versículo 1, que é o versículo que eu espero que vocês já tenham lido na casa de vocês, para que vocês possam nos acompanhar e entender onde é que nós vamos estar falando. Então acompanhe na Bíblia de vocês. Se você não leu ainda, dá uma pausa rapidinho para você poder ler e acompanhar e nos entender. Então, prosseguindo. No capítulo 7, no verso
No verso 1 vai dizer da seguinte maneira: depois que o muro foi reconstruído, então era uma próxima fase, e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. E aí nós vamos ver essa próxima fase do ministério de Neemias, essa próxima fase para o povo de Deus ali em Jerusalém. E nós vamos já de cara perceber que é uma percepção que eu já venho falando para vocês desde que nós começamos a estudar Esdras e Neemias. Nós vamos ver uma cidade, nós vamos ver Neemias aqui compartilhando a carga, compartilhando essa responsabilidade, já que o trabalho ele não poderia mais ser executado somente sobre a liderança dele, mas que deveria haver outras lideranças, outras supervisões que dariam continuidade e prosseguimento dessa próxima fase. E a primeira coisa que ele faz sobre compartilhar a carga é lembrar ao povo de que a cidade de Jerusalém era uma cidade para o louvor a Deus. Não era somente o templo que a cidade continha, que era santo, mas a cidade de Jerusalém existia como um todo para o louvor do Senhor. Como eu já falei anteriormente, a comunidade pós-exílica ela tinha uma compreensão e uma participação mais profunda sobre ser povo de Deus. E Neemias e as outras lideranças, eles faziam questão de colocar isso na cabeça do povo. Não era somente o templo que era santo, mas a cidade de Jerusalém era santa. Então nós vamos ver que para a inauguração do templo havia essa procissão de cantores e levitas que fizeram essa procissão ao redor do templo, do muro, para fazer esse louvor e essa consagração da cidade como um todo para Deus. E esse é o ponto aqui. E para continuar, ele já determinou quem eram os porteiros, os guardas, e determinou quem devia cuidar desse aspecto da consagração. E aí ele escolhe uma liderança para ser posta sobre tanto a cidade como um todo, tanto como a guarda da cidade. E aí a gente vai ver dois papéis principais. Um era o governador de Jerusalém e o outro era o comandante da fortaleza. Seria o que hoje seria o nosso chefe de polícia, o comandante da fortaleza. Fortaleza, a cidade em si era fortificada. E, posteriormente, nós vamos ter aí o prefeito da cidade. O governador de Jerusalém seria o respectivo ao nosso prefeito. E aí nós vamos ver no verso 2, já na sua metade, que existiam duas características fundamentais, dois requisitos que Neemias avaliou para que ele escolhesse esses dois líderes. Em sua reavaliação e na próxima fase do projeto, reconstrução da identidade do povo, Neemias chama pessoas que o auxiliaram. Né? E os principais requisitos para essas lideranças era ser íntegro. Aqui na minha versão NVI vai dizer ser íntegro e temente a Deus. Na versão revista atualizada, se eu não me engano, vai dizer ser fiel. E aí nós vamos avaliar um pouco esses dois pontos sobre ter esse requisito para a liderança. E por que esses requisitos são tão importantes. Tá ok? E o primeiro requisito que nós vamos avaliar é justamente o requisito da integridade. A integridade significa literalmente inteiro. Ser íntegro significa literalmente isso, ser inteiro. Uma pessoa que não tinha interesses divididos, que não tinha partes ocultas dentro do seu caráter, dentro dos seus propósitos, da sua visão. E quando a gente olha para isso, nós vamos perceber que Deus exige que aqueles que participam da sua obra sejam inteiros para ela. Sem um interesse oculto, sem um pensamento contrário à obra de Deus, sem uma busca de outro prazer ou outra satisfação que não seja cumprir a missão que Deus lhe deu. E aí eu vou pular com vocês, fazer um salto para o Novo Testamento, e a gente vai perceber que tanto Jesus
como os apóstolos, e nós vamos falar só de um apóstolo aqui, mas os apóstolos no geral eles fazem essa mesma exortação, como Deus exige que nós sejamos inteiros à obra do Senhor. E eu vamos faltar em alguns versículos do Novo Testamento para entender um pouco sobre isso. E o primeiro versículo que a gente vai avaliar é justamente Mateus 6, 24. E aqui é quase a conclusão do famoso Sermão do Monte, em que Jesus ele é um dos primeiros sermões que é escrito, é relatado aqui na maioria dos evangelhos. E no Sermão do Monte, Jesus ele vai dar a seguinte orientação sobre a busca por tesouros e por riquezas terrenas. Em Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A versão revista atualizada vai dizer a Deus e às riquezas. E é interessante que tanto o dinheiro como as riquezas, independente da tradução, vai estar em letra maiúscula. Aqui no original e algumas traduções mais antigas vão chamar de mamon. Mamon era uma unidade monetária do tempo em que Jesus vivia. E Jesus ele é o primeiro mestre, primeira pessoa a usar essa palavra mamon como um substantivo próprio. Por isso que aqui está em letra maiúscula. Justamente porque a busca pelas riquezas ela se torna tão intensa na vida dos homens que eles chegam a colocar ele no lugar de Deus. E isso é o pecado. Nós não podemos desejar as riquezas mais do que nós desejamos a Deus. E o primeiro versículo vai dizer exatamente isso. Não se pode servir a Deus desejando as riquezas mundanas mais do que a Deus. Vamos olhar outro versículo que vai nos falar mais sobre isso. Vocês podem ler na casa de vocês. Marcos, capítulo 10, versos 17 e 22. Que vai ser o relato do encontro de Jesus com o jovem rico. E esse jovem rico ele vai chegar a Jesus pedindo e manifestando o desejo de saber como chegar ao reino dos céus, o que fazer para receber o reino de Deus. E Deus lhe ordena que obedeça os mandamentos. E ele vai dizer que tudo isso ele já fazia. Então Deus lhe dá um desafio. Deus lhe diz: dê tudo o que você tem aos pobres e siga-me. E aí nós vamos ver esse homem, esse jovem rico, baixar sua cabeça, triste, e se afastar de Jesus lentamente. O jovem rico ele tinha um desejo de entrar no reino de Deus. Ele tinha um desejo por Deus. Mas esse desejo não era maior do que o seu desejo pelas suas muitas riquezas. Vocês percebem agora? Ninguém pode servir a Deus desejando as riquezas do mundo mais do que os propósitos de Deus. Então esse jovem ele estava dividido em seu coração quanto a isso. E nós, de alguma forma, somos tentados a isso muitas vezes. E a integridade ela tem justamente a ver com não estar dividido, não estar confuso quanto a participar dos propósitos de Deus, quanto ao que fazer e quanto a ser inteiro aos interesses de Deus. Uma outra exortação de Jesus sobre ser inteiro, ser íntegro, está lá em Lucas capítulo 9, verso 62, em que Jesus vai ter um relato de um encontro de Jesus com dois homens, em que Jesus vai dizer a eles: sigam-me. E eles vão dizer: permita-me primeiro enterrar os meus pais. E esse homem, nós vamos entender ele pelo contexto, que ele estava querendo esperar que os pais dele morressem, e ele enterrasse os pais dele para que ele pudesse seguir a Jesus despreocupadamente, dentro da visão dele. E Jesus desafia eles com a seguinte frase: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ser inteiro. A distração com os problemas mundanos são um problema para o servo que deseja proclamar a mensagem do reino de Deus.
Então, meus amados, nós somos chamados a ser inteiros ao Senhor, ser íntegros. Quando eu me refiro a ser íntegro, eu me refiro também a não se deixar levar pela forma de pensar do mundo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, Paulo dando as instruções pastorais a seu discípulo, a seu filho amado, como ele gosta de falar, ele vai dizer da seguinte forma: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo, em suas instruções pastorais, lembra a Timóteo a necessidade de agradar aquele que nos alistou. Deus deseja que sejamos inteiros. Neemias enfrentava sérios problemas com a nobreza de Judá, que não era totalmente inteira a Deus e aos interesses do povo de Deus. Não era totalmente leal a Deus. Prova disso, nos capítulos anteriores, no capítulo 5, nós vamos ver eles oprimindo o povo de Deus, oprimindo seus próprios irmãos. Então, por quê? Porque os interesses deles eram obscuros, eram ocultos. Eles eram povo de Deus, eles eram parte do povo de Deus, mas eles não eram totalmente interessados e dedicados ao propósito de ser povo de Deus. Eles eram divididos. Eles não eram íntegros e leais, totalmente fiéis, como vai dizer a versão revista atualizada para o Senhor. Então, é fundamental para que façamos parte do povo de Deus e para que façamos parte da missão de Deus, que nós sejamos pessoas íntegras, fiéis aos propósitos, a Deus e aos seus interesses. Vocês estão conseguindo me entender até aqui? Vamos lá então, seguindo, vamos falar um pouco agora sobre ser temente a Deus. Então nós vamos perceber que agora que o segundo requisito, o segundo critério para fazer parte do povo de Deus, da liderança de Deus e para ser aprovado como liderança de Deus, para fazer parte ali daqueles que vão cuidar do povo de Deus, nós vamos perceber o requisito de ser temente a Deus, o temor do Senhor. Lá em Neemias capítulo 7, verso 2, Neemias ele destaca o ser fiel, como nós já vimos até agora, e também ele destaca o temor do Senhor, o ser temente a Deus. E por que ele procurava pessoas tementes a Deus? Por que ele procurava pessoas que temessem ao Senhor? Nós vamos ver ali que todo o sucesso que nós vemos até agora de Neemias, ele era resultado do temor que Neemias tinha pelo Senhor, né? Da consciência que Neemias tinha da soberania de Deus sobre o universo, sobre todas as coisas, seja para punir o malfeitor, seja para abençoar o benfeitor. E até mesmo quando Neemias se via frustrado, angustiado e aflito, ele se provinha do consolo de que o Senhor guardava os seus. E o Senhor era aquele que no seu devido tempo faria justiça. Então Neemias procurava pessoas que tivessem essa mesma característica, justamente para que o trabalho pudesse ser realizado da maneira correta, porque Neemias sabia que essa era a maneira correta de pensar. Essa era a cosmovisão correta de se entender as coisas. Então, quando você vê, Neemias necessitava de pessoas que entendessem que a obra era de Deus, que a cidade era de Deus, que o povo era de Deus, e que eles prestariam contas mais cedo ou mais tarde, para o bem ou para o mal, para Deus. Então, Neemias, ele buscava pessoas que eram tementes ao Senhor. E quando nós formos olhar o temor do Senhor nas Escrituras, nós vamos ver em Provérbios e em Eclesiastes principalmente, que o temor do Senhor é a base para conhecimento, sabedoria e a base para uma vida prudente, para uma vida sábia, uma base para uma vida bem aproveitada. Nós vamos ver ali em Provérbios 1:7 e Provérbios 3:7 a 8,
que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que nos impede de olharmos para nós mesmos e dizer que nós somos capazes. O temor do Senhor é o que impede de nós nos envaidecermos e buscarmos o nosso próprio interesse. O temor do Senhor é o que nos dá vigor e vitalidade, nos dá uma boa vida, nos dá saúde ao nosso corpo. E em Eclesiastes 12 você vai ver Salomão concluindo sua pregação, seu discurso ao povo, dizendo que o temor do Senhor... Abram lá na Bíblia de vocês. Eclesiastes capítulo 12. Verso 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Outras traduções vão dizer que isso é o dever de todo homem. Pois Deus trará o julgamento a tudo o que foi feito, inclusive a tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Neemias necessitava dessa consciência. Ele precisava de pessoas inteiras para a obra de Deus, para a obra ao qual ele estava se propondo, de resgate da identidade do povo, e ele precisava de pessoas que entendessem que essa obra era de Deus e que Deus realizaria e pediria contas de todos os que cumpriram ela, seja desleixadamente, seja com diligência, seja com eficiência, com zelo, seja com desleixo, com preguiça. Então Deus pedirá contas de todos os seus filhos pelo bom trabalho que eles tenham feito ou pelo mau trabalho que esses seus filhos possam fazer. E quando nós vamos olhar novamente para o livro de Neemias, capítulo 7, nós vamos ver que Neemias ele escolhe duas pessoas para o cargo de liderança ali do povo. E um é respectivamente uma pessoa muito próxima à sua. Um é seu irmão, Anani, e o outro vai ser Ananias. E a gente vai conversar um pouco sobre isso e avaliar um pouco sobre qual o motivo da escolha de Neemias para essas pessoas. Ao escolher seu irmão Anani, no verso 2, Neemias ele claramente seria acusado hoje de nepotismo. Mas vamos avaliar um pouco a situação. Será que Anani tinha as mesmas características que eram exigidas, a integridade, a fidelidade e o temor ao Senhor? Vamos lembrar o seguinte. Anani era o irmão de Neemias e foi ele que fez a primeira viagem, ele que marca o início do livro ali, em sua viagem a Suzã. E quando nós vamos avaliar onde nós estamos agora no capítulo 7 e o motivo da viagem nunca foi esclarecido. E muitos comentaristas eles fazem entender que o motivo dessa viagem era, na verdade, uma delegação oculta, uma delegação discreta, que não revelou quais eram os seus motivos, mas que pareciam buscar de alguma forma favor junto a Neemias, para que Neemias pudesse obter resultados positivos a favor de Jerusalém, para que Neemias pudesse mudar a situação de Jerusalém. Então, o irmão dele, alguém próximo, foi enviado por judeus fiéis para que tentassem, de alguma forma, reverter a situação de Jerusalém, que até aquele momento não poderia reconstruir seus muros. Então, isso nos faz pensar que Anani era alguém fiel ao povo de Deus, alguém interessado pelo bem do povo de Deus. Anani era alguém íntegro e apto para o momento e para essa próxima fase do projeto de reconstrução da identidade do povo. E o segundo, quando nós vamos olhar o temor do Senhor, Neemias o coloca, nós vamos avaliar que Neemias ele precisava de alguém que tivesse os mesmos valores, que tivesse os mesmos princípios. E Anani foi criado no mesmo contexto familiar, com os mesmos valores, com os mesmos princípios. Neemias precisava de alguém que ele tivesse a garantia que fosse repetir essa postura de fazer todo o serviço, toda a obra, temendo ao Senhor.
Então, nós vamos avaliar que Ananias ele era sim a pessoa certa, porque ele tinha integridade, fidelidade aos valores de Deus e aos interesses de Deus e do povo de Deus. E Ananias era alguém que temia a Deus, alguém que buscava a Deus, alguém que realmente entendia que o que estava sendo feito era a obra de Deus. E nós vamos ver Ananias. E Ananias ele é claramente dito como temia a Deus, era mais íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Final ali do verso 2 do capítulo 7. E quando a gente vai olhar isso, Neemias claramente está fazendo um contraste com os outros nobres de Judá. Se vocês olharem no capítulo 6, versos 17 e 19, vocês vão ver que muitos nobres de Judá, eles tinham ajuramento, vai ter essa palavra aí. Eles tinham acordos com Tobias, que era um judeu, mas que trabalhava para os Moabitas, que trabalhava para os Moabitas. Desculpa. Exatamente, os Amonitas, isso mesmo. Ele trabalhava para os Amonitas, ele era um oficial amonita. Então esses nobres, nós vamos ver que são basicamente os mesmos nobres que levavam fuxico para Tobias e que exploravam o povo, justamente porque eles tinham interesses e propósitos que não estavam de acordo com os propósitos que beneficiariam o povo de Deus. Eles procuravam beneficiar eles mesmos e o relacionamento e os tratados que eles tinham com Tobias. Então Ananias se destaca por ser alguém nobre em meio a uma nobreza, a uma classe aristocrática, a uma classe de ricos de Judá que eram corruptos e que exploravam o povo. E então, meus irmãos, nós vamos seguindo agora, estabelecido os critérios, estabelecido as pessoas que trabalhariam e quem tomaria a frente dessa próxima fase junto com Neemias, nós vamos ver ali que vai ser dado diretrizes, vai ser dado normas quanto a como conduzir o trabalho dali por diante, o que deveria ser levado em conta. E aí nós vamos ver o que a gente pode destacar como um plano de defesa da cidade de Jerusalém. Lá no verso 3, olhem na Bíblia de vocês. Eu lhes disse aos guardas da porta e a Anani e Ananias, o prefeito da cidade, o governador de Jerusalém e o comandante da fortaleza. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para a sentinela, alguns em postos no muro, outros em frente às suas casas. E esse plano de defesa eu gostaria de destacar 3 coisas sobre ele que nós podemos observar e entender sobre o que Neemias tentou dizer e tentou fazer ali. O primeiro é que os guardas não deveriam abrir as portas de Jerusalém até que o dia estivesse bem claro. A ideia é que não houvesse mais sombras ou neblina para os possíveis inimigos se esconderem. Neemias temia que os judeus tivessem uma sensação de confiança nos muros e não em Deus. E que eles dependessem sempre do Senhor e tivessem sempre a prudência de evitar abrir caminho, abrir oportunidade para que o mal entre na cidade. Vigilância, meus irmãos, é uma disciplina espiritual muito negligenciada nos dias de hoje. É uma disciplina espiritual da qual nós não buscamos exercitar. E muitas vezes nós pecamos ou caímos em situações delicadas por falta de vigilância, por falta dessa prudência. E quando nós olhamos para a história do povo de Judá e de Jerusalém especificamente, nós vamos ver que essa arrogância ela já se aconteceu na história. Se vocês olharem lá em 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 ao 8, vocês vão ver que os jebuseus,
os moradores que viviam em Jerusalém antes dos israelitas. São as pessoas de qual os israelitas tomaram a cidade de Jerusalém. Os jebuseus, eles eram um clã, uma tribo, por assim dizer, dentro dos povos cananeus, que só quem conseguiu conquistá-la foi Davi. Eles tinham a arrogância de dizer que Davi nunca conseguiria entrar pelas portas de Jerusalém, porque a cidade, segundo eles, era impenetrável. E quando vocês olharem lá o relato, vocês vão ver que Davi entrou pelas portas de Jerusalém. Ele invadiu Jerusalém, porque o povo de Jerusalém, dos jebuseus, se ensoberbeceram. Eles se acharam sábios a ponto de não se preocuparem em evitar o mal. Eles se acharam sábios ao ponto de não se preocuparem em temer a Deus, até porque eles eram pagãos, né? Então, Neemias queria que o povo dependesse sempre de Deus, mesmo que Deus houvesse abençoado o povo com os muros. E a segunda coisa é justamente sobre os turnos dos guardas, que eles não deveriam ser trocados com as portas abertas. Você pense, um turno de uma guarda, dependendo do tipo de serviço de plantão, ele é de 12 horas. Então, entra-se às 12, 6 da noite, e sai desse serviço, desse plantão, às 6 da manhã. Neemias faz orientações claras de que essa troca de guarda não aconteça com as portas abertas, porque isso era um ponto de vulnerabilidade. A guarda que estava saindo estava cansada e a guarda que estava entrando ainda não tinha, podia não estar pronta psicologicamente para um combate. Eles estavam ainda confiando na guarda que estava saindo. Então isso é um toque de prudência quanto a nós vigiarmos não só nossa própria vida, mas também cuidar uns dos outros. Não permita-se que o seu irmão ele vacile, mas esteja sempre cuidando em orar pelo seu irmão, em buscar saber como seu irmão está, em buscar saber se ele está bem, se você pode ajudá-lo em alguma coisa. E por fim, nós vamos ver que foi criada uma espécie de guarda comunitária. As pessoas que moravam mais próximas ao muro, basicamente em frente ao muro, elas eram também responsáveis pela guarda do muro. E aí você vai ver que a responsabilidade não era somente dos soldados, do exército de guardar a cidade, mas do povo. Você vê uma participação do povo, porque o povo era consagrado a Deus. Você vê que a cidade, como consagrada a Deus, todos os seus participantes tinham um compromisso com ela. Então Neemias ele instrui e ele procura ensinar o povo a essa postura, a esse entendimento, a essa conduta. E seguindo, nós vamos ver que Neemias ele constata que em algum momento as pessoas que voltaram do exílio, elas passaram a desanimar. E a cidade ela passou, em vez de a cidade ser reocupada, de ser realocada, a cidade ela acabou sendo ali, Neemias vai constatar no versículo 4, que a cidade ela não tinha moradores suficientes em todas as casas, até porque as casas estavam em ruína. Então a cidade era grande, mas não havia muitos moradores. Então, Neemias então parte para uma busca para o que eu chamei de um chamado à continuidade, para um resgate da missão dos exilados, de resgate da identidade do povo de Deus. Nós vamos ver ali que agora uma lista genealógica. E a lista genealógica, ela com certeza ela é a parte mais pulada nas leituras bíblicas. Então eu gostaria de incentivar os irmãos a aprenderem o seguinte sobre as genealogias. A começar sobre o texto que nós estamos lendo agora, que vai começar a genealogia a partir do verso 6 ali, descrevendo ela. E qual o sentido, qual o propósito da genealogia, além de constar um monte de nomes que muitas vezes a gente não sabe nem pronunciar. Nós vamos perceber que é muito comum nos escritos antigos os autores marcarem o fim de uma seção e o início de outra, como seria um capítulo, através de uma genealogia. Exemplo, você vai ver em Gênesis que toda vez que vai ter uma transição de momento, uma transição de fase,
vai entrar novos personagens, vai se relatar novas coisas, a história vai tomar um novo aspecto, um novo rumo, né? Vão entrar novas coisas em cena, vai haver uma genealogia. Em Gênesis, por exemplo, vai ter especificamente 10 aproximadamente ali, marcando ali 10 sessões no livro de Gênesis. Aqui, a genealogia vai marcar também essa mudança de fase. Acabou-se a construção da alvenaria, a construção dos muros, e continuará agora a reconstrução da identidade do povo, agora numa nova fase. E prosseguindo, a genealogia também tem uma característica de ser um chamado à continuidade. Essa genealogia que consta aqui no capítulo 7, ela é idêntica, com algumas diferenças, ao capítulo 2 do livro de Esdras. Agora que o muro estava construído, Neemias voltaria a atenção a repovoar e revitalizar a cidade. O censo é o acompanhamento do primeiro esforço, aquele primeiro censo, aquele primeiro relatório, bem como a preparação para o que estava por vir. Neemias queria resgatar no coração e na mente do povo a mentalidade de que o povo que veio do exílio veio com um propósito. E esse propósito era reconstruir a cidade, reconstruir a identidade do povo de Deus, reconstruir a nação de Judá. Então ele desejava que o povo resgatasse esse pensamento e entendesse o propósito e qual a missão deles ali como povo de Deus. Então, ao concluirmos, eu queria destacar apenas duas coisas, meus irmãos. Tudo que Neemias fez foi feito pelo que consta lá no versículo 5 do capítulo 7. Por isso o meu Deus pôs no meu coração. Neemias havia entendido que a obra havia sido terminada com êxito, mas percebeu que a missão continuava com o povo. Tudo o que vimos foi resultado da ação de Deus em levar Neemias a entender a continuidade da missão além dos muros da cidade. A missão ela se estende além de uma mera construção, além de um mero evento. A missão ela se estende em edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver em Efésios capítulo... Desculpa. Deixa eu só encontrar aqui. Em Efésios capítulo 4, nós vamos ser nós mesmos sendo chamados, Efésios capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados, verso 20, do capítulo 2 de Efésios, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como uma pedra angular, do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Deus tem tocado no nosso coração para nós nos reedificarmos e nós nos edificarmos a cada dia, porque nós somos a morada do Senhor e nós seremos aperfeiçoados à estatura de Cristo para cumprir essa missão. E por fim, nós vemos uma reavaliação e uma reorientação. O censo tem o propósito de resgatar a identidade do povo de Deus, que foi resgatado do exílio por Deus. Neemias desejava identificá-los e reorientá-los à missão dos exilados de reconstruir a nação de Judá e o culto ao Deus vivo como um testemunho em meio a uma cultura idólatra. Então, quando nós vemos o povo ficando ali no capítulo 6, verso 16, ficando atemorizado, ficando com o orgulho ferido, é justamente porque foi constatado que o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém é um Deus verdadeiro. O Deus de Jerusalém é um Deus diferente de todos os outros.
Os outros povos chegaram à conclusão do que está lá em Deuteronômio. Abram na Bíblia de vocês. Deuteronômio, nos primeiros capítulos. Deixa eu só encontrar nossa referência. Deuteronômio capítulo 4. A partir do verso 6. Vocês devem obedecer-lhe e cumpri-los, se referindo aos mandamentos de Deus. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Verso 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem um decreto e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês? Nós devemos apresentar e mostrar ao mundo um padrão ideal do qual Deus revelou a nós. O padrão do qual Deus se manifesta através do seu Filho, nos redimindo, e através do seu Espírito Santo nos dando esse discernimento e essa orientação. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu venho te agradecer por esse dia, pelo teu cuidado, proteção, pela sabedoria e o discernimento que tu tem derramado em nossas vidas. Senhor, que a tua palavra venha sempre nos edificar e nos aperfeiçoar a estatura de Cristo. Que tu venha, Deus, a nos manifestar o coração, Deus, e nos direcionar a um coração íntegro e inteiro para o Senhor, um coração fiel aos teus preceitos e à tua vontade, aos teus propósitos. E que nós sempre tenhamos em nosso coração o temor do Senhor, lembrando que tudo que nós fazemos e tudo que nós realizaremos aqui para a tua obra, Deus, será prestado contas. E tu nos galardoará, ou tu nos, Deus, repreenderá, Deus, pelo mal que nós temos feito. Então, Deus, que nós não nos cansemos de fazer o bem,